Cumprimento os irmãos que aqui estão, os que nos assistem via internet, sejam todos muito bem-vindos no culto desta noite. Às quartas-feiras nós teremos, a partir de hoje, uma série sobre certeza da salvação, segurança em Cristo. Falei com o Wilson, que ali está, e nós iremos, às quartas-feiras, pregar sobre essa segurança de estar salvo em Jesus Cristo. O sermão de hoje está aí na tela, tudo posso. O texto está em Filipenses 4:13, nós vamos estudar a passagem que vai dos versos 10 ao verso 19. E cada quarta-feira estudaremos uma passagem da Escritura e vamos ver o que Deus tem a nos dizer nesta passagem. Assim que, se você trouxe sua Bíblia, por gentileza, Filipenses capítulo 4. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, e vamos ler os versos 10 ao verso 19, que é a passagem de estudo nesta noite. Filipenses 4, verso 10, começa: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo-vos isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E agora, em meio a essas declarações, Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. E ele continua: Todavia fizeste bem associar-vos na minha tribulação, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vocês. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, mas estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém, diz o apóstolo. A pergunta que nós fazemos é: sobre o que Paulo está dizendo? Dos versos 10 ao verso 19, principalmente quando ele diz no verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Sobre o que Paulo está dizendo? Qual é o assunto de Paulo nessas palavras? Aqui e acolá, esse texto, tudo posso naquele que me fortalece, é aplicado ao fato de que nós podemos vencer todas as provações, nós podemos vencer todas as coisas. Mas ao olharmos pelo contexto, Paulo está falando sobre donativos, suprir as necessidades. Então, qual é o assunto de Paulo nesses versos e por que ele coloca no meio desses versos a declaração, tudo posso naquele que me fortalece? Paulo está falando sobre viver contente em toda e qualquer situação. É sobre isso que ele está falando. Ele diz: se você pode viver contente, porque Jesus fortalece você em meio a todas as provações. Você pode viver contente, porque Jesus supre todas as suas necessidades, está no texto. Portanto, no pensamento de Paulo, a fé, na verdade, é a força de Cristo que nos faz viver sempre contentes. A fé que nós temos na força e no poder de Cristo é que nos faz viver contentes em toda e em qualquer situação. 10 anos se passaram até que esses donativos fossem levados a Paulo. Paulo fundou a igreja de Tessalônica, e depois foi para outras regiões pregar o evangelho, e passaram-se 10 anos até que eles pudessem levar novamente donativos a Paulo
dos filipenses. Em meio a tudo isso, Paulo enfatiza não somente a generosidade dos irmãos, mas ao ele receber esse donativo, ele tinha certeza que Deus estava cuidando dele. Portanto, ele começa a carta dizendo: alegrei-me, diz ele, sobremaneira no Senhor, porque Ele quem concede todas as coisas. E aí nós olharmos a carta de Paulo aos Filipenses, nós vamos ver que ele permeia a carta com esse pensamento de viver sempre contente, estar sempre agradecido a Deus, independente das circunstâncias, do tempo ou do momento em que ele estava passando. A alegria, na verdade, ela é diferente de felicidade. Por exemplo, você pode não ter nada para você ficar feliz, mas você tem tudo para ficar contente. Você tem as bênçãos do Senhor, tem a certeza da vida eterna, tem o perdão. Você pode não estar feliz, mas você está em paz e está contente pelas bênçãos que Deus concede. A alegria sempre está centrada em Cristo, independentemente das circunstâncias em que estamos. E além disso, a alegria é um fruto do Espírito, diz Paulo em Gálatas 5:22. Portanto, nós normalmente olhamos mais para as nossas preocupações do que para as nossas alegrias. Há alguns anos, um professor de uma importante universidade estudou as preocupações das pessoas e, em sua pesquisa, ele descobriu o seguinte, que 40% das nossas preocupações, elas nunca são reais e nunca vão acontecer. São apenas imaginárias. Interessante, 40% das nossas preocupações, elas vão findar naturalmente com o passar dos dias. 30% delas diz respeito ao passado e não ao futuro. 12% dessas preocupações são desnecessárias e elas se referem normalmente à nossa saúde. 10% são sobre questões mesquinhas. E 8% são preocupações legítimas, que realmente elas acontecem. Mas o que é surpreendente ao ler a declaração de Paulo, é que esses 8% não devem existir na vida de um cristão. Absolutamente nada deveria preocupar você. Porque se Deus cuida da sua vida, e se você confia nele, não há motivo para você ter nem mesmo 8% de preocupação em sua vida. Se eu me preocupo, é porque eu estou dizendo que Deus não pode cuidar de mim, de todos os detalhes da minha vida. E alguém diz também que os nossos problemas, se nós nos preocuparmos muito com eles, são maiores que as promessas de Deus. Assim, nós colocamos as nossas preocupações à frente do Deus que cuida e nos protege. Paulo está dizendo que nós não devemos, portanto, nos preocupar com nada. E Jesus mesmo disse, não vos preocupeis com o dia de amanhã, não vos preocupeis com nada. Ele mandou nós olharmos os pássaros, os lírios do campo, e Deus cuida deles muito mais de cada um de nós. Tem uma declaração que diz assim, a preocupação é um ateísmo prático e uma afronta a Deus. Quando eu li isso, eu pensei, todos nós precisamos crescer em não nos preocupar e confiar no Senhor. Se olharmos para a nossa vida profética, em breve tempo, devemos viver unicamente por essa confiança de que Deus suprirá o nosso pão e a nossa água. Paulo diz no verso 11, uma das declarações mais lindas, ele diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O que é interessante, que se você olhar na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, nos versos 23 a 38, você vai ver que lá Paulo diz que ele foi açoitado, que ele esteve em naufrágios, que ele foi preso, que ele apanhou, uma série de coisas na vida de Paulo. E Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não havia nenhuma situação na vida de Paulo na qual ele não estava contente, segundo o que ele diz nessa declaração. E há uma questão interessante, que ele diz que ele aprendeu a viver contente. Ele não nasceu contente, mas as circunstâncias da vida o levaram a aprender a viver contente. A pergunta que nós fazemos é, eu vivo mais preocupado
ou mais contente com a vida e com o que ela me apresenta? Eu reclamo mais da vida ou agradeço mais do que ela nos dá? Um pastor presbiteriano chamado David Pentecoste, ele aplica esta declaração de Paulo de uma forma linda. Ele diz assim: filho de Deus, se há inquietação em seu coração, se você anseia por aquele descanso, satisfação e contentamento que Paulo testifica ser verdadeiro e que ele mesmo provou, ele diz, você só vai encontrar isso em Jesus Cristo. Ele diz, você precisa crer no que a Escritura diz sobre Jesus, você precisa crer que somente nele você encontrará a paz e a serenidade. Cristo deve ser o centro da vida, diz esse pastor. Jesus Cristo deve ser o objeto da vida. Jesus Cristo deve ser a plenitude da vida. Ele deve ser tudo em todos. Amém, diz o pastor Pentecostes da Igreja Presbiteriana. Há uma declaração de Ellen White que me fez pensar, que normalmente nós olhamos para Ellen White e pensamos que ela nunca teve problemas na vida, problemas sérios. Nós sempre achamos que ela estava tão próxima de Deus que ela enfrentou todas as coisas. E ela diz a seguinte declaração: ficou gravado em minha mente, diz ela, o pensamento de que, como não tenho nenhuma alteração em minha saúde física, eu não devo ficar murmurando e reclamando das minhas dores ou das minhas horas de insônia à noite. Se você não dorme à noite, há uma profetisa que também não dormia à noite. E ela continua dizendo, então, dia após dia, a minha experiência é a mesma. Meu corpo está cheio de dores reumáticas. Não tenho apetite nem prazer em me alimentar, diz ela. E quando estou sentada por um pouco tempo, é um processo muito doloroso me levantar. Meus membros recusam a obedecer à minha vontade. E se eu os movo, sinto muita dor. Embora, diz ela, a vida do cristão seja caracterizada por essas dores, pela humildade, pela simplicidade, nós não devemos andar cabisbaixos e tristes e pensando muito em nós mesmos, diz ela, mas devemos olhar para Cristo e saber que Ele nos fortalece e que Ele nos conduz e que Ele é a nossa paz. Podemos ir a Jesus e ser purificados e estar diante dEle em paz, diz ela. Por isso, diante disso, Paulo diz no verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Do que Paulo está dizendo? Que em todas as circunstâncias da vida, não importa como elas se apresentem, eu posso enfrentar as circunstâncias e passar por elas, porque Cristo me fortalece. Em toda e qualquer situação, posso estar satisfeito a ponto de não ficar perturbado ou inquieto, porque Cristo me fortalece, diz Paulo. O que é interessante nessa declaração de Paulo, é que ele diz que é em Cristo que ele é fortalecido. Naquele que me fortalece, dizer isso, ele está falando sobre uma aproximação, uma identificação com Cristo. Estar em Cristo é a ideia de Paulo. Portanto, Paulo está falando sobre uma identificação espiritual, na qual nenhum de nós pode passar um para o outro. É entre você e Jesus, entre as suas aflições e Cristo, entre as suas tristezas e Cristo. Essa identificação com Cristo, ela é pessoal e ela não é transferível. Ela só pode ser vivida. O cristianismo não é algo que você pega e compra num pacotinho fechado. O cristianismo é uma experiência na qual você vive com Cristo e cresce espiritualmente com Ele. Paulo está dizendo perfeitamente sobre isso. Nele, na mente de Paulo, as opiniões de Cristo eram as suas opiniões, a vontade de Cristo era a sua vontade, a vida de Cristo era a sua vida. Aqui está claramente, Paulo está quebrando a nossa independência de Cristo.
e está nos colocando que nós dependemos completamente e totalmente dEle. Aqui Ele está quebrando a minha independência de que eu não ando sozinho, mas que Cristo anda comigo. Tudo posso naquele que me fortalece, absolutamente tudo. Paulo certamente também, ao falar essa declaração, está falando sobre a nossa natureza humana pecaminosa, propensa para o mal, onde ele diz, nós podemos vencer essa propensão da nossa natureza, que quer nos levar para longe de Deus, e que quer nos levar a pensar de uma forma carnal. Por isso ele diz, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não são os meus pensamentos, não é a minha vontade, mas é a de Cristo, e é Ele quem conduz. Meyer escreve o seguinte, foi assim que Jesus viveu. E eu acho lindo o que ele coloca. Ele diz, não faltou nem graça e nem paz na vida de Jesus Cristo, porque ele habitou sempre na presença do Pai. Ele recusou a transformar pedras em pães, porque ele sabia que não estava sozinho. Ele não lutou pela sua própria vontade, porque ele sabia que nunca estava só. Nunca houve nenhuma partícula de pensamento de que Cristo estava separado do Pai e que em algum momento na sua vida Deus não cuidaria dele. Jesus nunca teve esse pensamento de abandono. Ele sempre teve a certeza que o Pai estava com ele. Ellen White escreve, durante minha vida, tentei fazer aquilo que era contrário à minha inclinação, porque Cristo, nosso modelo, não viveu para agradar a si mesmo. Repito, durante minha vida, tentei fazer o que era contrário à inclinação da minha própria carne, porque Cristo, que é o nosso modelo, não viveu para agradar a si mesmo. Eu penso que talvez ela esteja dizendo, nos tempos de frio, onde ela morava, chegava um dia de culto, e a sua natureza humana dizia, fique em casa, é mais confortável. E ela não dava vazão à sua natureza carnal, e dizia, irei adorar o Senhor, iria à casa do Senhor. Spurgeon disse que tudo o que temos, tudo que Cristo é, tudo que Ele fez, tudo que Ele representa, é nosso. Ele diz, o suor de sangue, o flagelo, a cruz, são nossos para sempre, diz Spurgeon. Quaisquer que sejam as consequências felizes que fluam da obediência perfeita, a expiação que foi feita por nós, a ressurreição, a ascensão, a intercessão de Cristo, tudo isso é nosso, diz ele, em Jesus Cristo. Em seu peito, Cristo carrega cada um de nós, diz Spurgeon, e essa é a nossa esperança. Tudo que temos em Cristo é nosso eternamente. Por isso, Paulo vai dizer, no verso 19, que Deus supre cada uma das nossas necessidades, e eu posso viver feliz por causa disso. Ele diz que Ele há de suprir cada uma das nossas necessidades. Do que você precisa, o que te angustia, o que te tira a paz, Deus suprirá cada uma das suas necessidades. Interessante que a palavra suprir aqui no grego é colocar até transbordar, é encher completamente, da ideia de que Deus certamente dará aquilo que você precisa. Em meio às aflições, eu posso confiar que Cristo me fortalecerá em todas elas. E ele diz que são todas as nossas necessidades, cada uma delas, não somente as materiais, as emocionais, mas principalmente as espirituais. Ele nos dará a certeza, pelo menos de 3 que permeiam a nossa vida. O poder para viver a vida cristã, a certeza do perdão quando erramos e a paz pelo amor e o cuidado que Ele tem por cada um de nós. Ele supre todas as nossas necessidades. 2 amigos caminhavam numa rua nos Estados Unidos, em Nova York, e em meio àquele barulho ali em Nova York, ônibus e sirene, táxi, gente falando, a multidão, um dos amigos disse, ouvi um grilo. O outro começou a rir e disse, você está louco? Em meio a todo esse barulho,
táxi passando, ambulância, polícia, todo mundo falando, você ouviu um grilo, e falou, há um grilo que está cantando. Ele é impossível. Foi, espere. Ele caminhou até o outro lado na rua, tinha um vaso e tinha um grilo naquele vaso. E aí ele falou assim, como é possível? Ele falou, tudo depende daquilo que é importante para você. E ele, discretamente, tirou uma moeda do bolso e jogou no chão. E o cintilar da moeda fez com que as pessoas parassem para ver se a moeda era deles que havia caído do bolso, ou se eles poderiam achar a moeda. E então ele diz, tudo depende daquilo que você dá importância. O que é mais importante para você? Viver em paz, não se preocupar, saber que Cristo fortalecerá você em toda e qualquer situação. Há uma outra ilustração de um tenista famoso chamado Arthur Ashe. Ele morreu de AIDS quando foi fazer uma cirurgia cardíaca, mas ele foi um exemplo de vida. E Ashe, ao saber que estava com AIDS, os amigos disseram, você não vai murmurar, você não vai reclamar. E Ashe em nenhum momento reclamou sobre. Ele disse, por que eu iria reclamar com Deus? Porque eu diria, por que, Senhor, eu estou com isso? Eu poderia muito bem dizer, então, por que tantas bênçãos? Por que uma família? Por que um lar? Por que uma igreja? Por que amigos? Por que pessoas que me estendem a mão? E ele diz, por que ganhei tantas vezes o Wimbledon? Então eu poderia olhar por que murmurando e reclamando, mas um porquê de tantas bênçãos. O que é mais importante para nós? O quanto Cristo realmente é real para nos fortalecer em toda e qualquer situação. Faça dele a sua melhor companhia. Faça dele a sua força. Essa é a nossa segurança. A Bíblia diz, Senhor é a nossa força. Feche seus olhos para nós orarmos, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, nós queremos te agradecer porque em meio às provações, dificuldades, aflições, nós temos em Cristo todo o poder para nos fortalecer e sermos mais que vencedores. Pai querido, te louvamos pela tua palavra e que Cristo seja hoje e sempre aquele em quem nós depositamos toda a nossa fé para sermos fortalecidos e guardados pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém.